Empresário desse Brasilzão, tudo bem com você? Então finalmente você abriu a sua empresa e agora sempre vem aquela questão: quero pagar o menor imposto possível e ficar o mais longe da mira do fisco. O que eu faço? Então, se você tem essa dúvida, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo e desde já curta o nosso canal, se inscreva para receber as notificações e acompanhe a gente com vídeos que vai te ajudar nessa jornada. Bom, você já me conhece, eu sou o Thiago aqui da DCTech Assessoria Contábil, um escritório há mais de 50 anos aqui em São Paulo que assessora e ajuda diversas empresas com as suas diversas atividades. E hoje a gente vai falar sobre regimes de tributação, que você como empresário precisa conhecer, pelo menos ter uma base para que você comece o seu negócio com a maior segurança possível, sabendo que você está recolhendo os impostos de forma correta e ficando longe ali da mira do fisco. Mas afinal de contas, o que é um regime de tributação? Bom, a gente já sabe que aqui no Brasil o sistema tributário ele é totalmente complexo. Na realidade é um manicômio tributário, né? E isso porque quem define os impostos, os tributos a serem recolhidos sobre o seu faturamento, sobre a sua mercadoria e também as obrigações acessórias, ou seja, tudo aquilo que você tem que declarar para o fisco, é o regime tributário que você escolhe para a sua empresa. Então ele nada mais é do que um sistema que traz as regras de cálculo e recolhimento de impostos e também das obrigações e declarações que a empresa deve prestar para o fisco. E quando se fala em regime tributário, ele tem que estar muito bem alinhado ao quê? À atividade da sua empresa, ao faturamento da sua empresa, ao regime societário, às suas receitas e também às suas despesas. Tudo isso tem que estar muito bem definido, muito bem esclarecido com você e com a sua contabilidade para que se defina desde o começo qual é o melhor regime tributário para a sua empresa. Se você não faz isso, se você não tem essa conversa com o seu contador, se você desconhece esses pontos, possivelmente você vai errar na escolha do regime tributário. E o que isso causa? Problemas junto ao fisco, numa possível fiscalização ou pagamento maior de tributos, né? Já não basta tudo aquilo que a gente tem que recolher e declarar, ficaria muito chato a gente também acabar recolhendo impostos de forma indevida, não é mesmo? Então, bora falar um pouquinho agora sobre os principais regimes tributários aqui no Brasil. O primeiro regime tributário é o Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional a gente sabe que é aquele regime queridinho das microempresas e empresas de pequeno porte. Ele pode ser optado por aquelas empresas que faturam até 4,8 milhões ao ano. Mas esse não é o único limite que existe para quem quer optar por esse regime. Existem também situações com relação à atividade da empresa e societárias que também devem ser observadas para que você possa ou não optar pelo Simples Nacional. E por que ele é um regime queridinho? Por que ele é um dos primeiros a ser optados? Bom, o Simples Nacional ele é um regime que foi criado para simplificar as obrigações tributárias para quem está nesse regime. Além disso, também toda a parte de tributação é muito menos complexa e a entrega das declarações, obrigações acessórias também é muito mais fácil se comparada aos outros regimes. A forma de tributação ela é única e recolhida numa única guia e incide sobre o faturamento mensal da empresa. E como que funciona as alíquotas para quem está no Simples Nacional? Isso depende da sua atividade. O Simples hoje consta com 5 anexos diferentes, onde a sua empresa, de acordo com a sua atividade, se encaixa em um desses anexos. E considerando o faturamento dos últimos 12 meses da sua empresa, é aplicada uma alíquota sobre o teu faturamento mensal. Essa alíquota ela é progressiva, ou seja, todo mês a gente faz um cálculo para ver qual é o enquadramento dentro desse anexo e qual é a alíquota efetiva a ser aplicada sobre o seu faturamento. Mas para que você tenha uma ideia, hoje uma empresa prestadora de serviço que fatura até 180 mil no ano, ela é tributada com 6% no Simples Nacional. Já um comércio que tem esse mesmo faturamento começa com a alíquota de 4% no Simples Nacional. Então, por ficar longe dos olhos do fisco, por ser um regime muito mais simplificado de tributação, ele é um dos primeiros a ser escolhido pelas empresas. Fora isso, também tem um ponto muito importante que é com relação à folha de pagamento. Se você está no Simples Nacional e possui funcionários, você não tem encargos previdenciários de cargo da empresa para recolher sobre as remunerações que você paga para os seus funcionários. Isso também alivia muito o caixa da empresa.
O segundo regime de tributação, ele é o lucro presumido. Bom, esse regime pode ser optado pelas empresas que faturam até 78 milhões no ano. E ele é um regime um pouco mais complexo se comparado ao Simples Nacional. Isso porque, diferente do Simples Nacional, a tributação ela é separada, ou seja, para cada tributo existe uma regulamentação e é apurado e recolhido de forma distinta e não unificada, como acontece no Simples Nacional. Fora isso também, as empresas optantes pelo lucro presumido que possuem folha de pagamento, elas também possuem um encargo a recolher para a Previdência Social que pode variar aí em média de 27,8% sobre a remuneração que a empresa paga aos seus funcionários. Com relação à parte dos tributos, dos impostos, para quem é optante pelo lucro presumido, a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço para as empresas que são prestadoras de serviço, que varia de 2% a 5%. A gente tem o ICMS para aquelas empresas que são comércio, que aqui no estado de São Paulo a alíquota pode variar de 7% a 32%. A gente tem o IPI para as empresas que são indústrias, onde a alíquota varia de 0% a 30%. E também temos o PIS e COFINS que incidem sobre a receita da empresa, que juntos fazem a alíquota de 3,65%. Desses tributos que eu falei até aqui, apenas o IPI e o ICMS é trabalhado da forma não cumulativa, ou seja, você toma crédito na entrada, na compra de mercadorias, que você pode abater no débito apurado. Fora esses tributos, a gente tem aquele que vai incidir sobre o lucro da empresa, que é o IRPJ e a contribuição social. E qual que é a grande diferença do regime lucro presumido? Como o próprio nome diz, quando a gente faz a apuração desses dois impostos, a gente não faz sobre o lucro efetivo, sobre o lucro contábil apurado na empresa, mas sim sobre um lucro que é presumido em cima da receita que a empresa obteve. Essa presunção hoje é feita de acordo com os percentuais definidos pela Receita Federal. A título de exemplo, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço tem a sua presunção na alíquota de 32% sobre a sua receita bruta. Ou seja, você pega o total da sua receita, aplica o percentual de presunção de 32% e aí a gente acha o lucro presumido que vai ser base para o IRPJ e para a contribuição social. Para que você tenha uma ideia também, a alíquota do IRPJ é de 15% sobre esse lucro presumido e da contribuição social de 9% sobre esse lucro presumido. Bom, a gente falou da prestadora de serviço, do percentual de presunção da prestadora, mas para que você conheça também, caso você seja um comércio, o percentual de presunção é de 8% para o IRPJ e de 12% para a contribuição social. Então, caso você não possa optar pelo Simples Nacional ou o Simples não é uma vantagem, você opte pelo lucro presumido, o que você tem que ter em mente é justamente essa presunção da sua receita que vai chegar no valor do seu lucro presumido. Porque se você é uma empresa que hoje tem uma margem de lucro acima de 32% no ramo de prestação de serviço, provavelmente o lucro presumido é uma boa opção para você, pois você vai tributar em cima da presunção de 32%, independente se sua margem é maior do que isso. E o terceiro regime tributário é o famoso lucro real. Bom, quando a gente fala em lucro real, muitos já se desesperam e nem quer ver, nem quer saber sobre ele ou optar. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso daí. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o lucro real é obrigatório para as empresas que faturam acima de 78 milhões no ano e para empresas com algumas atividades, como as financeiras. Para esses não tem jeito, a opção pelo lucro real é obrigatória. E por que o lucro real causa tanto medo? Porque o lucro real ele é um sistema bem mais complexo e ele é um sistema onde a sua empresa fica muito mais aberta ao fisco por conta das declarações e obrigações acessórias que devem ser entregues. Como o próprio nome diz, é necessário que seja apurado o lucro real, efetivo, o lucro contábil da sua empresa, considerando diversas regras que o fisco coloca na apuração desse resultado. E por conta disso, a
a empresa tem que ter um controle muito grande com relação ao seu faturamento, às suas despesas, ao seu financeiro, para que não reste dúvida nenhuma no resultado apurado. Pois é sobre esse resultado apurado que vai ser aplicado a alíquota do IRPJ de 15% e da contribuição social de 9%, e não sobre uma base presumida como acontece lá com o lucro presumido. E onde ficaria a vantagem para esse regime? Se a sua empresa hoje, por exemplo, opera com uma margem abaixo de 32% ou até mesmo no prejuízo, você já recolheria menos do que você recolheria lá no lucro presumido de IRPJ e de contribuição. E com relação aos outros tributos, como funciona no lucro real? Quando a gente fala do ISS, do IPI e do ICMS, nada muda. É a mesma coisa do que eu comentei no lucro presumido. Já com relação ao PIS e COFINS, no lucro real, se trabalha também no regime da não cumulatividade. Ou seja, você passa a ter crédito na sua entrada para que você possa abater dos débitos apurados de PIS e COFINS sobre o seu faturamento, sobre a sua receita. Mas a alíquota do PIS e COFINS, ela é majorada no lucro real. Ao invés de você pagar 3,65 como é no lucro presumido, ela vai ser de 9,25%. E aqui, quebrando um mito muito grande, o lucro real ele não cabe somente para as empresas que faturam milhões ou acima de 4,8 milhões ou acima de 78 milhões. Ele pode ser optado por qualquer empresa, independente do seu tamanho. Talvez você seja uma empresa que você não tenha folha de pagamento, que você também não está tendo lucro e o lucro real caiba para você mesmo, o seu faturamento não sendo tão alto. E só para a gente deixar claro aqui, para as empresas que estão no lucro real e possuem também funcionários, elas também têm os mesmos encargos da empresa do lucro presumido. Então, pessoal, vocês viram como é importante conhecer sobre os regimes tributários existentes no Brasil hoje? É lógico que existem diversos outros pontos, diversos outros nuances que devem ser estudados junto à sua empresa. E por isso é imprescindível que você, como empresário, conte com uma contabilidade como a gente, como a DCTEC, que conhece sobre esses regimes para que você se sinta seguro durante a sua jornada, optando pelo melhor regime tributário que vai fazer com que você não recolha nada mais e nem a menos com relação a tributos e não fique exposto com o fisco também. Então, eu quero saber se você entendeu sobre esse assunto ou se ficou alguma dúvida. E se ficou, deixa um comentário aqui nesse vídeo para que a gente consiga te ajudar durante essa jornada. E mais ainda, ative as notificações desse canal para que você fique ligado em cada vídeo que sair com assuntos que vão ser do seu interesse. Clique nesse card aqui também para que você consiga assistir outros vídeos relacionados à parte empresarial e siga a gente nas nossas redes sociais que está na descrição desse vídeo. E conte com a gente nessa jornada empreendedora. Abraços!